hoje, ela tem por tema sendo verdadeiros. Vamos lá para a leitura, a gente vai falando alguma coisinha aí do texto, mas ele tem tudo a ver com o tema da festividade das irmãs. Diz assim, Mateus capítulo 6 e versículo 11, que também vai coadunar com o Salmo 1, né? Feliz é o homem. Que homem que é feliz? Feliz é um homem que faz tudo aquilo que diz o Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Quem que é feliz? Ele dá uma listinha de coisas de homem feliz. É que a gente pouco dá, eu não sei nem como é que eu posso dizer, viu? Mas você vê, quem é feliz? Primeiro, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou aquele que não ouve. E o ímpio aqui, irmão, o ímpio aqui não é só o que está lá fora. O pior ímpio é o que está dentro das igrejas. Então quem é feliz? Quem não anda ou quem não ouve o conselho. Esse é o ímpio. Esse é o pior ímpio. Esse é o verdadeiro ímpio. O ímpio não é aquele que está lá fora, porque o ímpio está no pecado. O ímpio é aquele que se converte, aquele que conhece a verdade e peca sabendo da verdade. Então ele é o ímpio. Então quem que é feliz? Quem não anda no conselho dos ímpios, quem não se detém no caminho ou não vive como os pecadores, que não se assenta, e assentar sempre tem ideia de comunhão, que não tem comunhão com esse tipo de gente. Por isso que a Bíblia tem recomendação forte. Quem é feliz? Aquele que não anda no conselho do ímpio, aquele que não se detém ou não fica junto, e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o ímpio ele tem por natureza ser o escarnecedor. É tudo que nós vamos ver hoje aqui também. Ele tem por natureza ser escarnecedor. E aí quem que é feliz? Quem medita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, quando a gente começa a analisar a Bíblia e começa a ler ela em conjunto, aí vamos lá para o Mateus, onde nós estamos aqui, Mateus capítulo 1, e o que o rapaz leu ontem é um conjunto de coisas. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Pode ler, o Amazé ou o João, qualquer um dos dois. Mateus capítulo 6, de 1 a 4. Então, agora, voltando lá ao texto que foi lido ontem, 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 21, não é isso? 22. Agora tem 22. Então, olha só. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Como é que nós podemos purificar a nossa alma? Só existe um meio de purificarmos a nossa alma, obedecendo a palavra de Deus. Aí se a gente abre em João, acho que é capítulo 17, Evangelho, ele vai dizer: Senhor, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vê que está tudo uma coisa ligada na outra, né? Salmo 1, 1 Pedro 1, 22, Mateus capítulo 6, do verso 1, onde nós vamos falar da questão da hipocrisia, que diz o texto, e por isso que o autor aqui, ele coloca sendo verdadeiros. E um detalhe é que, se a gente perceber tanto no capítulo 1, versículo 22 e o tema da revistinha, olhando os dois verbos, é que a gente não atenta para essas coisas.
A gente olhar os dois verbos, o purificados ou purificando e sendo, ele está numa forma que a gente chama de particípio verbal. O que é isso? É ato contínuo. O que é ato contínuo? Andando, falando, comendo, tudo que tem endo é ato contínuo, ou seja, é alguma coisa que eu tenho que estar fazendo sempre. Não é uma coisa que eu faço hoje e paro amanhã, não, é alguma coisa que eu começo a fazer e continuo fazendo sempre. E aí o tema diz aqui, sendo verdadeiros. Textual, está lá em Salmo também, capítulo 32 e versículo 2, que começa assim também: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então, feliz é o homem que o Senhor não acha nele o quê? Engano. Feliz é o homem que o Senhor olha e acha um homem verdadeiro. Verdadeiro nas suas palavras e verdadeiro naquilo que ele é. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter a glória diante dos homens. Então esse é o tema que a gente vai abordar essa manhã. Qual que é o foco de Jesus aqui? O nosso problema é que a gente olha muito as ações, né? O pessoal fala assim: mas nós crentes, nós tínhamos que sermos igual aos espíritas. Por que tínhamos que ser igual aos espíritas? Já falaram isso, né? Já ouviram? Já. Não, nós temos que ser igual aos espíritas. Por que temos que ser igual aos espíritas? Diga aí, Bruno, por quê que tem que ser igual ao espírita? Por que eu não posso ser igual a Jesus? Igual aos espíritos não, porque os espíritos eles fazem ações boas, mas eles fazem pensando em interesse. Eles fazem porque tem um interesse por trás. O pensamento deles, o pensamento deles começa. Então não é correto. A pessoa não pode fazer ação pensando em salvação ou se apresentar para o povo. Mas por que nós falamos, alguns falam, né? Nós temos que ser igual aos espíritas. Porque está olhando para as ações. Mas aí não podia olhar para a igreja primitiva no começo? Pronto. Mas por que é mais fácil olhar para a ação e não para a motivação? Que é a questão do hipócrita. O hipócrita ele é muito de ação. Mas e a motivação? É igual o espírita. O espírita ele tem a motivação. Qual é a motivação? Não é ajudar o outro para o bem do outro. É ajudar o outro para o bem dele mesmo. Ele não está fazendo aquela caridade porque ele é bom. Não, ele está fazendo aquela caridade porque ele está visando um bem. E quando ele reencarnar em outra pessoa, ele quer vir numa vida melhor. Ele quer voltar como um ser humano. Ele não quer voltar como uma barata, como uma cobra, como um bicho qualquer. Ele quer ter uma reencarnação boa. Então ele faz pensando nele. Ele não faz pensando no indivíduo. Então como é que eu vou ter uma fé do espírita, fazer igual o espírita? O espírito não trabalha em benefício do outro. O espírito trabalha em benefício dele mesmo. Tudo que ele faz para beneficiar ele mesmo. Não tem um interesse puro. Então Jesus essa manhã ele vem ensinar para a gente essa questão dos hipócritas. Quem são os hipócritas? São aqueles que vivem na penumbra, ou são aqueles que vivem para parecer uma coisa que não é. Estou tentando achar aqui meu pensar. Porque o hipócrita ele é motivado pela ação, para receber aplauso, para estar na mídia, para estar no foco. E por que ninguém quer ser como Cristo? Porque Cristo não trabalha com aparência. Cristo ele trabalha com aquilo que eu sou ou com aquilo que eu devo ser, ou seja, verdadeiro. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más. É o salmo, mesmo salmo, só que numa leitura um pouco mais moderna. E que não age com falsidade. Então feliz é o homem que o Senhor não acha nele coisa má e que não age com falsidade. Eu estou na introdução ainda, tá?
Já lemos? Então aí, o que nós vamos aprender? Nesse texto vamos estudar. Cristo deixa bem claro que nossa observação, por vezes, está equivocada. Como eu falei, por que está equivocada? Porque a gente olha o que a pessoa está fazendo, mas a gente não olha a motivação daquela pessoa. Se a gente tivesse o poder de penetrar dentro da pessoa e descobrir a motivação do que ela está fazendo, nós não bateríamos palma, ou então nós não daríamos nem ouvido a essa pessoa. Mas nós vamos muito por aquilo que nós vemos. Algumas pessoas a gente até sabe qual é a motivação, mas nem toda a gente consegue saber, porque tem hipócrita que não consegue ser um bom ator. Agora, tem hipócrita que ele consegue ser um bom ator, que você não consegue descobrir. Agora, tem os que você consegue ver. Então a gente vê o que? A gente vê o que ele está apresentando, mas a gente não vê o que ele é de fato, de verdade, dentro dele lá. Nessa passagem, Cristo nos ensina que o que importa de fato são as motivações. São as motivações que nos levam a realizar o ato. Então os hipócritas estavam dando esmola para quê? Para ser visto pelos homens. Jesus está falando o seguinte, não é o que eles estão fazendo que importa, é a motivação com que eles estão fazendo é que importa. Porque fazer, mostrar, qualquer um faz. Então olha a motivação e não o ato. É aqui a nossa alma, que tudo acontece no mundo exterior. Ou seja, aonde se dá o mundo não se dá fora de nós, o mundo se dá dentro de nós. O mundo é o que tem dentro de cada ser humano, irmãos. O seu mundo é o que você tem dentro de você. O que é o mundo hoje? O mundo é isso que nós estamos vendo aí, essa desgraça que nós estamos vendo aí. Porque o que tem na alma do mundo? A desgraça. Então, feliz o homem que Deus não acha coisa má, porque se Deus achar coisa má dentro daquele coração, é aquilo que ele vai fazer com o mundo, maldade. Como falei, alguém pergunta assim, por que existe tanta coisa ruim no mundo se Deus é bom? Deus tem nada a ver com a maldade do mundo. Quem tem a ver com a maldade do mundo é cada ser humano que é mau. Então, para resolver o problema do mundo, o que teria que se fazer? Acabar com todo ser humano. Extinguir o ser humano da face da terra. Se extinguir o ser humano da face da terra, você resolve o problema do mundo. Olha, irmão, nem a gente sendo regenerado resolve o problema do mundo. Mesmo os cidadãos tendo a quantidade de gente regenerada no mundo, não resolve o problema do mundo. Por quê? Porque o mundo hoje projeta mais influência sobre a igreja do que a igreja projetar influência sobre o mundo. Então nem a igreja dá conta de resolver o problema do mundo. Então, para resolver o problema do mundo, tem que extinguir o homem. Aí nós entendemos porque Jesus fala em Mateus capítulo 16 que precisa morrer para depois servir a Ele. Porque não dá para servir a Jesus sendo o que você foi. Não dá para servir a Jesus sendo o homem que você era. Você tem que ser um novo homem para servir a Jesus. Então, Jesus vai focar naquilo que está dentro. É o que ele diz. Daquilo que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem? Aquilo que tem dentro do coração do ser humano. Aquilo que ele verbaliza, aquilo que ele é aquilo que está dentro do coração desse cidadão. Quem vive como ator em busca de aplausos? Vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 1. Porque o hipócrita, ele vive assim, ele vive como um ator. E o ator, o que o ator espera? Ele espera o aplauso, ele espera ser reconhecido, ele espera ser bajulado. Então, Lucas capítulo 12 e o verso de número 1. Quem achou, leia. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isso é, com a falsidade deles. Aí está a falsidade, né? Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia ou a falsidade.
Então não fique olhando para o que estão fazendo, porque o que estão fazendo nem sempre corresponde com aquilo que a pessoa de fato é. Então esse é o foco de Jesus. O primeiro ponto aí da revistinha, o ato de dar esmola e a hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela vem de hipócrisis. Hipócrisis no grego significa alguém que interpreta um papel. Então o hipócrita é aquele cara que ele só está interpretando um papel, como um ator. Porque a palavra hipócrisis ou hipócrita, ela era reputada aos atores. Quando os atores iam para uma peça, ele tinha que representar vários papéis. O que ele tinha que usar? Ele usava máscaras. É que não dá para vocês verem aqui, tem uma figura aqui que eu coloquei. Aí não dá para ver. Depois eu mostro à noite, eu mostro. Então o hipócrita era uma pessoa só, estava lá no palco, representando vários papéis, e a cada papel ele colocava uma máscara diferente. Então a palavra hipócrita, ela tem a ver com o ator, aquele que representa. Então quem que é o hipócrita? O hipócrita é só aquela pessoa que opera para impressionar, meus irmãos. O hipócrita, ele está em busca só de aplauso, ele está em busca só de impressionar. É o que está marcado aí em Mateus capítulo 6. Olha o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Então, o hipócrita é aquele que trabalha, ou ele opera só para ter aplausos, ou só para impressionar. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas. Porque, irmão, tudo que o hipócrita faz, ele tem que mostrar. O hipócrita não se contenta em ser sal. O hipócrita, ele tem que mostrar o que ele está fazendo. Se ele não mostrar o que ele está fazendo, para ele não está bom. Isso é a marca do hipócrita. Você consegue reconhecer o hipócrita quando você percebe que tudo que ele faz, ele tem que mostrar. Porque o hipócrita é assim, tudo que ele faz, ele tem que mostrar que ele está fazendo, que é para a pessoa ver que ele está fazendo, para ele receber os aplausos e impressionar as pessoas por aquilo que ele faz. Já recebeu. Porque desfigura os seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então o hipócrita recebeu o galardão dele. Qual é? É o aplauso? É impressionar? Ele já recebeu aqui. 17. Tu, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, não faça nada para impressionar ninguém, provar nada para ninguém. Nós cristãos não temos que operar para mostrar nada para ninguém, para impressionar ninguém. Tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória e para o louvor do Senhor. Nós não trabalhamos para impressionar, não trabalhamos para ter aplauso, não trabalhamos para ser reconhecido. É por isso que o mundo gospel hoje está podre, podre, podre até a tampa. Está como uma bagaceira que ninguém, é uma coisa de louco, é uma gaiola das loucas esse negócio. E eles são tão hipócritas, tão nojentos, que quando um cai, aí ele cai atirando em todo mundo. Aí ele cai revelando o podre de todo mundo. Ele quer mostrar que não é só ele. Porque ele já não vai ter mais os aplausos, ele já não vai ter mais o reconhecimento, então ele também não quer que o outro tenha. Porque o hipócrita trabalha só para impressionar. Verso 18: para não pareceres aos homens que jejuam. Então o hipócrita, ele opera sempre para impressionar e para obter aplausos. Quando você pegar o crente dessa maneira, você pode dizer na lata dele: meu irmão, tu é um hipócrita, um fariseu, um escriba, um doutor da lei. Porque eles que faziam desta forma. Uma coisa que o hipócrita desconsidera, que Deus conhece tudo e todos. Eu não sei o que há na cabeça desses homens e mulheres que operam com hipocrisia, que esquecem desse detalhe, irmão. De Deus ninguém consegue se esconder. Olha o que diz João, capítulo 2, versículo 25: e não necessita de que alguém testifique do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Cristo sabe exatamente o que tem no coração de cada ser humano. O pior, Luiz, é que esses caras mesmos
Sim, ué. Mas o hipócrita, ele é assim, ué. O hipócrita, ele é assim, ele usa para tentar esconder a sua própria sujeira. Se você não for bem observador, você engole. Então ele usa que é para esconder a sua sujeira, sua hipocrisia. O diabo, por exemplo, você acha que o diabo vai chegar para alguém e se apresentar como o diabo? Ó, eu sou o diabo, eu sou o diabão, eu sou o chefe de tudo, eu mando em tudo. Não. O diabo vai se apresentar, como diz Paulo, como um anjo de luz. E ele vem com pantufa. Ele vem com pantufa. Quem é a primeira pessoa que ele engana? O cavalo que ele vai usar. A primeira pessoa que o diabo engana é o cavalo que ele vai usar. E tem muito cavalo dentro da igreja. Tem cavalo que está endemoniado mesmo, que se você orar, fizer uma oração de libertação, a gente já vê muito crente cair endemoniado dentro da igreja. E tem um cavalo que tem diferença de uma coisa para outra. Tem um cavalo que ele incorpora no cavalo, e tem um cavalo que ele influencia, que ele fica ali, influenciando. Então o primeiro a ser enganado é o cavalo que ele vai usar, depois ele sai enganando as outras pessoas. Só que o hipócrita tem que entender que é o seguinte: Deus é aquele que conhece a motivação do coração do homem, gente. Não tem como a gente enganar, não tem como a gente se esconder, não tem como a gente fugir do olhar penetrante de Deus. Ele conhece cada um de nós. Segundo ponto aí da lição aí, a justiça pessoal. Olha o que diz Cristo: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres o quê? Visto por elas. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Mateus 6:1. O hipócrita sempre está interessado em mostrar sua grande espiritualidade em atos que sejam vistos por todos. O hipócrita tem essa necessidade de mostrar a espiritualidade. Você já viu? Antigamente, irmãos, bem antigamente mesmo, essas coisas me impressionavam. Quando eu via o pessoal profetizando e falando língua, nossa, eu ficava assim, basbacado, né? Eu sou cabreiro. Nossa, nunca foi. Não, eu no começo. Eu gostava, meu Deus, não era rádio musical e fogo desse. No começo as coisas me impressionavam. Porque o hipócrita sempre tem que mostrar que ele é espiritual mais que o outro. Ele sempre tem que mostrar que ele é mais santo do que o outro. O hipócrita sempre quer jogar na cara da gente que ele sabe mais, que ele é mais espiritual, que ele tem mais contato com Deus, que ele tem mais intimidade com Deus. Essa é a marca característica de um hipócrita. Ele tem que mostrar a sua espiritualidade. E no meio pentecostal ele tem que mostrar que ele vê coisa. E os cristãos é enganado porque gostam de ser enganado. Porque gosta dessas coisas também. Observa essas pessoas. O cara que ele quer ser melhor que todo mundo, e tudo que ele faz é melhor, e quer ser aplaudido e bajulado por todo mundo. Esse cara não presta, é só correr dele. Mas infelizmente consegue enganar uma grande quantidade de gente. Então o hipócrita, a justiça pessoal do hipócrita é essa, de mostrar sua grande espiritualidade para mostrar que ele é melhor do que o outro. O fiel sabe que todo o nosso ato deve glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31. Vamos ler rapidinho. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31. Ou seja, quem realmente é verdadeiro, como diz o texto, como diz o tema da lição, quem é verdadeiro, está sendo verdadeiro, todo ato que ele faz porque ele sabe que ele tem que glorificar ao Senhor. E se uma hora o Senhor der graça de mostrar ele na vitrine, ele tem que entender que ele só está na vitrine porque Deus o fez ali, o colocou ali, mas ele tem que continuar glorificando a Deus. O que diz aí? 1 Coríntios. Quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então tudo que o fiel, tudo aquele que está sendo verdadeiro, tudo que ele faz para glorificar a Deus. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não sermos mordidos
inoculado pelo veneno de Satanás. Qual que é o veneno de Satanás, irmãos? A busca pela justiça pessoal. Esse é o veneno de Satanás. É a marca registrada de todo hipócrita miserável. Ele sempre está em busca da justiça pessoal. Ele sempre está em busca de mostrar que ele pode, que ele faz. E tudo que ele faz é para mostrar. Mas nós que estamos sendo verdadeiros, tudo que nós fazemos, fazemos para glorificar ao Senhor. O hipócrita, se ele vem para um culto como esse aqui, ou para uma escola bíblica dessa daqui, o hipócrita ele sai fora. Ele sai assim. Eu vou ficar aqui ensinando 3 pessoas nada, eu vou embora. Se Jesus vier agora, vai todo mundo pro inferno, só eu subo. Eu vou ficar aqui falando para 3 caraminguá nada, eu vou me embora. Ô Luiz, eu trabalhei um dia, eu indo para lá, a gente estava lá conversando com os colegas lá da igreja, que é sobre política. Aí entrou um irmão lá, entrou 2, um era conhecido, se mandou. E o outro, rapaz, o cara começou a se gloriar do jeito, o cara teve visão de tudo quanto foi jeito, e o cara começou a se gloriar de uma tal maneira, e ele, se quiser, eu dou o telefone da minha mãe para você ligar para ela. O cara só faltou dizer, eu ponho a mão em defunto e se levanta. Pronto, a hipócrita é assim mesmo. Aí chegou a hora que ele citou e falou assim comigo. Aí eu falei, agora você falou tudo. E aí comecei, não, eu dei 2 palavras, mas quando eu olhei, o cara voltou igual um pinhão e desapareceu. Eu falei, o cara queria ganhar aquele status do nosso jeito. E ainda falou, o cara ainda teve a moral de falar isso. Que só gostava de falar no meio de muita gente. E nós estávamos em 4. Quer dizer, o cara, para mim não me interessa. Por quê? Porque o hipócrita ele precisa de plateia para aplaudir, para dizer, olha aí, aquele ali sim, aquele ali. Então, gente, o hipócrita, a marca dele é a busca da justiça pessoal, ou aplauso, ou reconhecimento, ou a bajulação, essas coisas todas aí. É a marca do hipócrita. Tudo que ele faz para mostrar. Terceiro ponto aí da primeira parte da lição: as 3 práticas da ética cristã. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A marca registrada, a marca verdadeira de uma espiritualidade verdadeira, ou de um crente espiritual de verdade, é aquele que busca o bem do próximo e não o seu. Essa é a religião verdadeira, essa é a religião pura. É aquele que busca o bem do outro e não o seu próprio bem. Então a ética cristã é essa. Ou nossa prática tem que ser pautada em cima disso. Eu tenho que buscar o bem do próximo e não o meu próprio bem. O hipócrita sempre está buscando o seu próprio bem, o seu próprio benefício. Tudo que ele faz para si. Como nós falamos aqui, nós temos que ser iguais, não temos que ser igual a ninguém, não. Nós temos que ser igual a Cristo. Nós temos que ser igual ao Filho de Deus. Que tudo que ele fazia motivado pelo amor. E quem age pelo amor não está buscando glória. Quem age pelo amor está buscando glorificar o nome do Senhor. Então, qual é as três práticas da ética cristã? Está aí, no próprio texto. Mas deixa eu falar uma coisa aqui de Tiago ainda, que ele fala aqui. Não se manchar com as coisas más deste mundo. Irmãos, olha, tem muita coisa aí no mundo que é mal, e que mancha, que suja. Mas quem age com hipocrisia no nosso meio, ele está se manchando com as coisas más deste mundo. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente medita, a gente lê. A gente tem que ler meditando. Tiago diz que nós não podemos nos manchar com as coisas más deste mundo. O que é que a maioria da crentalhada pensa de coisas más deste mundo?
Então eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir para um baile, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu estou me manchando com as coisas má deste mundo. Mas irmão, quem disse que isso e só isso é coisa má? Coisa má deste mundo é ser um hipócrita. Coisa má deste mundo é ser mundano. O que é ser mundano? Antigamente ser mundano, por exemplo, se o Jonas aparecesse com uma barba dessa aqui, pronto, aqui na luz divina, oxe, rapaz, você estava no quinto dos infernos disciplinado ainda, ia para o inferno disciplinado. Por quê? Porque a gente reputava que o homem ter barba era mundano. Agora olha a falta de análise nossa. Quem é que criou o ser humano com barba pelo corpo? Então, se ter barba é ser mundano, Deus é mais mundano do que o barbudo, porque quem criou o homem com barba foi o mundano de Deus. Então, olha a nossa falta de análise. Então a gente falava que ser mundano era isso, mas se você abrir Tiago capítulo 4, eu já preguei isso aqui, a gente vai ver que o mundano não tem nada a ver com isso aí. O mundano tem nada a ver com coisas, o mundano tem a ver com motivação. O mundano, ele age com as motivações ruins, como hipócrita. Tudo que o hipócrita faz é para aparecer, está manchado, é o mundano. Então a gente vai analisando as coisas, vai vendo e fazendo o juízo errado, porque não entende, não compreende o que diz a palavra. Então Tiago diz, olha, não se manche com as coisas más deste mundo. E quanta gente está manchada dentro da igreja com as coisas más deste mundo. Se você pegar Tiago capítulo 4, ele põe uma listinha de coisas lá, do que é ser um mundano e de que mancha o ser humano. Muitos cristãos, ele está agindo pior do que o mundano lá de fora. E se manchando. Porque o mundano não é de Cristo. Ele faz no seu desconhecimento. Mas nós não, nós somos de Cristo. E continuamos praticando coisas erradas, nós estamos muito pior do que eles lá fora. Esse é o verdadeiro mundano. Esse é o mundano. Só não sei disso, não vai saber. Porque não analisa, né? não medita na Bíblia. Então, aí no texto da revistinha, aí no ponto 3, as 3 práticas da ética cristã. Quais são as 3 práticas? Oferta, oração e jejum. Essas são as 3 práticas da ética cristã, e elas tocam em áreas da nossa vida. Então qual é a nossa ética cristã? Oferta, oração e jejum. Então essa é a marca da ética cristã, essa é a marca daquele crente que quer glorificar Deus. E essas 3 coisas, elas tocam a área da nossa vida. Por exemplo, a oferta. O que é a oferta? A oferta diz respeito aos nossos bens. Então eu sirvo a Deus também com os meus bens. Eu sirvo a Deus também com aquilo que Ele me deu, com aquilo que Ele me fez possuir. Segundo, oração. A oração tem a ver com nossa alma. A oração tem a ver com a nossa entrega. A oração tem a ver com a nossa intercessão. O hipócrita, ele não intercede por ninguém. A oração do hipócrita não... E quando o hipócrita ora na igreja e ele ora por alguém, ele está orando só para ser visto. Olha. Ele gritava. Aí ele grita, mas no seu particular, ele não ora por ninguém. E mesmo quando ele ora para mostrar alguma coisa, ele só está orando para mostrar, porque aquela oração não está saindo da alma dele, no sentido de beneficiar o próximo, de beneficiar o outro. Por isso que o texto da lição diz sendo verdadeiro, porque quem é verdadeiro está focalizando sempre no outro. O verdadeiro nem sempre está focalizando ele, o verdadeiro sempre está focalizando o outro. Tinha uma coisa que eu ficava preocupado com minha mãe, é que minha mãe, rapaz, ela sempre colocava gente dentro de casa para morar, sem conhecer. A última vez que ela colocou alguém dentro de casa, esse cara até morreu esses dias, foi o Edson. O pastor Antônio trouxe ele de Piracicaba para cá, porque era bandido, estava enrolado lá e tal, aí se converteu, aí o pastor Antônio trouxe para cá, para poder esse cara se firmar. E aí veio ele e veio a mulher. Resultado, deram uma assistência, mas a assistência não foi suficiente, foram parar dentro da minha casa.
E eu já estava na minha caminhada. Eu falei, meu Deus, a gente nem sabe se esse cara vai se firmar. A gente nem sabe se esse cara vai ficar firme. Não foi batata, o cara não se firmou. Aí voltou para a vida do crime. Aí se juntou com os vagabundos daqui. Aí foi um inferno. Aí no dia do meu casório, eu me arrumando, a polícia para lá na minha casa. E o Edson preso lá no Camburão. E o policial, senhora, a gente tem que entrar aí, porque a gente tem que ver aí se tem alguma coisa escondida aí desse vagabundo aí, e a gente vai ter que entrar na sua casa. E eu me arrumando para vir para o casamento. E aí entraram, aí fuçaram, aí tinha um fogo, tinha uma tampa para sair do fogo, aí pegaram um monte de coisa roubada lá em cima, aí levantaram o colchão, tinha uma arma debaixo do colchão. Foi um negócio terrível. Mas ela sempre agiu dessa forma. Agora que parou um pouco, mas ela sempre agiu dessa forma. Então, até para ajudar, você tem que saber quem é que você está ajudando. A gente tem que ser verdadeiro, mas a Bíblia, Jesus nos dá duas recomendações. Quais são? Que sejamos simples como uma pomba, mas em segundo lugar o quê? Prudente como a serpente. Vai ajudar? Então veja bem quem é que você está ajudando. Veja a motivação dessa pessoa que você está ajudando, porque a motivação dela pode ser má e ela pode trazer um dano para a sua vida. Então, quando a gente fala de oração, tem a ver com essa questão de orar pelo outro, de estar sempre pensando no outro, ajudando o outro de alguma forma. A outra prática da ética cristã é o jejum. Tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com a nossa vida. Então a gente pega lá as três práticas da ética cristã: oferta, oração e jejum, que tem a ver com as áreas principais da nossa vida. A oferta tem a ver com o nosso bem, a oração tem a ver com nossa alma, e o jejum tem a ver com o nosso corpo. Quando nós jejuamos, irmãos, deixa eu ver uma coisa aqui. Quando você jejua, quem é que está sendo beneficiado? O corpo ou a alma? Nunca o corpo. Quando nós tiramos um tempo para consagrar, jejuar, quem está sendo beneficiado é a nossa alma, porque nós estamos consagrando a nossa alma a Deus. Fazendo isso, nós vamos estar consagrando o nosso corpo também a Deus. Mas o benefício do jejum tem a ver com nossa alma. Quando nós jejuamos, nós estamos pedindo a Deus que temos uma alma mais voltada para o próximo, mais voltada com amor. Porque se a gente pede o amor de Deus, o que a gente está pedindo? A gente está pedindo a mesma coisa que Deus fez, ou que Ele faz. Quem ama, quem tem amor no coração, sempre está buscando a alma do outro, nunca a sua. Quem busca de Deus consagrar a sua vida e pede a Deus amor, você está pedindo, fala: Senhor, me dê amor para que eu ame suficientemente o meu próximo como o Senhor ama cada um de nós. Então, essas três práticas da ética cristã têm a ver com os nossos bens, que a gente utilizamos para beneficiar o outro. A oração tem a ver com a nossa alma, que oramos por nós e pelos outros. E o jejum tem a ver com nossa alma também, que pedimos a Deus que nos dê força, nos fortalece para sermos como Ele. Eu fiz aqui uma vez a definição do que é poder de Deus, irmãos. Poder de Deus, pentecostal não sabe o que é. Pentecostal pensa que sabe, mas não sabe o que é poder de Deus. Quando a gente fala assim: eu quero ter o poder de Deus na minha vida, para ser o quê? Para ser como hipócrita, para mostrar? Ou você quer ter o poder de Deus na sua vida para ser como filho de Deus? Porque numa definição, e essa definição, irmãos, é a definição de um reformado, nem a definição de um pentecostal, porque o pentecostal mesmo não sabe nem definir o que significa poder de Deus. E eu fui pegar essa definição de um reformado, e ele explicou o que é um crente que diz que tem poder de Deus. O crente que diz que tem poder de Deus, ele vê como Deus vê, ele ama como Deus ama, e ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. Aí sim você tem um crente cheio do poder de Deus. Ao contrário disso, irmãos, é falsificação, é hipocrisia. Mas quem quer esse poder? Porque esse poder não opera para ser visto. Esse poder opera para que Cristo, como diz João, que eu diminua e Ele
apareça. Irmão, como é que eu vou diminuir? Eu só posso diminuir se eu tiver de fato o poder de Deus na minha vida. Eu vou diminuir para que Ele apareça de fato e de verdade. Então esse poder essa galera não quer, porque esse poder você não vai ser visto. Esse poder você vai fazer com que Deus seja glorificado na sua vida. Então quando eu oro aqui no púlpito e peço a Deus o poder de Deus que Ele derramou lá em Pentecostes, é isso que eu estou pedindo. Eu não estou pedindo fanfarrice, eu não estou pedindo língua estranha. Tem, fanfarra não tem de muito. Então quando eu oro, eu não estou pedindo língua estranha, eu não estou pedindo visão, eu não estou pedindo revelação. Eu estou pedindo que Deus me faça ver como Ele vê, me faça amar como Ele ama, e faça com que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça. É isso que eu estou pedindo, porque foi isso que a igreja primitiva fez. Se você pegar depois do revigoramento, depois da graça mandada, a igreja começou a ver como Deus via, a igreja começou a amar como Deus amava, a igreja começou a fazer o que Deus queria que ela fizesse, que era buscar as almas. Isso é poder de Deus na vida do ser humano. O que vem depois, irmãos, é gorjeta de Deus. Se você fala língua estranha, é gorjeta de Deus. Se você tem revelação, é gorjeta de Deus. Por quê? Porque você já entendeu o que é poder de Deus e opera no poder de Deus para que o nome dele seja glorificado e para que as almas sejam salvas. O hipócrita não está interessado na alma de ninguém. O hipócrita está interessado somente em ele ser aplaudido e ser visto. Portanto, que nós temos que buscar o poder de Deus para não sermos mordidos pelo veneno de Satanás, que é a hipocrisia. Então, essas são as 3 práticas da ética cristã: oferta, oração e jejum. No serviço cristão ao próximo, todas essas áreas devem estar operando. Então, quando eu vou servir o próximo, quando eu estou ofertando para servir o próximo. Quando eu estou orando para servir o próximo. Quando eu estou consagrando para servir o próximo. Porque, irmão, ser discípulo de Cristo é servir, é trabalhar. Ninguém vai trabalhar para si mesmo. Todo mundo vai trabalhar em benefício do outro. No Evangelho funciona assim: ninguém trabalha para si mesmo. No Evangelho todo mundo trabalha em benefício do outro. Na nossa vida pessoal, nós até trabalhamos para nós porque a gente precisa, mas no Evangelho se trabalha em benefício do outro, não em benefício próprio. É por isso, irmãos, que o hipócrita, ele é aquilo que diz a Bíblia, ele é um injusto. E o que Deus faz com o injusto? O que Deus faz com o injusto? Diz a Bíblia que o injusto não permanecerá na congregação dos justos. Então, queridos, quando a gente vê alguém saindo, a gente tem que se perguntar: quem era essa pessoa? Quem era esse indivíduo? Ele era o justo ou ele era um injusto? Porque o injusto não permanece na congregação dos justos, porque senão é que nem fruta podre. Uma fruta podre, uma laranja podre apodrece todo o resto. E Deus não quer que o balaio seja cheio de frutos podres, mas de frutos bons para a glória de Deus. Então, nós operamos para ajudar o outro e para glorificar a Deus. Segundo ponto aí da lição: auxiliando o próximo sem alarde. Ô João, você está te ligando água minha ali, meu filho? Água. Então, o segundo ponto aí: auxiliando o próximo sem alarde. Primeiro ponto: qual é a motivação do teu coração? Irmão, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que verificar você mesmo, você tem que se analisar você mesmo. Você tem que se analisar, falar: por que eu estou ajudando essa pessoa, meu Deus? Por que eu estou fazendo isso para essa pessoa? Qual é a motivação que está me movendo a fazer isso aqui? É o que? É dó, é pena, é consciência pesada? Porque tem gente que serve outro com consciência pesada. Serve alguma coisa servir alguém com consciência pesada? É claro que não, porque uma hora essa consciência vai deixar de pesar e você não vai fazer mais. Serve fazer alguma coisa para o outro com dó? É claro que não, porque uma hora você vai deixar de ter dó e não vai fazer mais.
Tudo que eu vou fazer, minha motivação tem que ser baseada no amor. Eu faço para beneficiar a alma desse indivíduo. Eu faço para beneficiar a vida dele, para eu ver ele bem. Então, segundo ponto aí, auxiliando o próximo sem alarde. Irmão, você já viu o hipócrita fazer alguma coisa sem tocar trombeta? Como diz o texto aí? Primeiro, a fé verdadeira é marcada pela ajuda ao próximo. Isso está em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo. A fé verdadeira, a fé daqueles que servem a Cristo, sempre tem como marca registrada ajuda ao próximo, para beneficiar o próximo e para que Deus seja glorificado. Aí tem um verbo no hebraico que é generosidade, que lá no hebraico é gamal, significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Então, quando eu faço algum bem para alguém, eu estou operando dessa forma, para tentar resolver aquela situação, para tentar ajudar aquela pessoa de alguma forma, para tirar aquela pessoa daquela situação. Aí tem outro ponto aí que o pastor Gisele colocou na revistinha aí, que nós estamos nesse primeiro ponto aí, qual é a motivação do teu coração? Que ele coloca sobre a gratidão. Quando você age com generosidade, você está agindo com gratidão, na verdade. Você está agindo com gratidão, expressando ou trazendo ou mostrando algum benefício que você recebeu da parte de Deus. Então, quando você age com generosidade com alguém, na verdade você está sendo grato a Deus. Você está sendo grato a Deus pelo benefício que Ele lhe fez. E qual é a maneira de você mostrar essa generosidade? Ajudando o outro, ajudando a outra pessoa. Tem uma coisa que muitas pessoas podem ter atos de bondade com motivações satânicas, irmãos. É o hipócrita. O hipócrita, ele age com motivação satânica. O crente verdadeiro, ele age com generosidade e em gratidão a Deus pelo benefício que Deus fez na vida dele. A forma dele agradecer a Deus é ajudando o próximo. Então, qual é a motivação? A motivação que eu estou fazendo é com amor, mas também é com gratidão por Deus ter me beneficiado. Então eu vou beneficiar alguém para de alguma forma agradecer a Deus por esse benefício. Então, qual é a motivação? A motivação que nós temos que fazer alguma coisa para alguém é com fé, com gratidão, com generosidade. Terceiro ponto aí desse mesmo ponto da lição: o crente sincero não age como hipócrita, mas quando ajuda alguém o faz por amor e para que o nome de Deus seja glorificado. Mateus capítulo 9 e versículo 4, olha que diz Mateus 9:4. Então o crente, quando ele age para ajudar alguém, ele age para que o nome de Deus seja glorificado. Mateus 9:4 diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? E ele sabe, o crente fiel, o crente verdadeiro, o crente que está sendo verdadeiro, ele sabe que Deus olha não para o ato, mas Ele olha para a motivação. Ele sabe que quando ele vai ajudar alguém, ele tem que ajudar não como um hipócrita, mas ele tem que ajudar alguém como um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente que serve a Deus por amor, um crente que serve o próximo por amor e não por interesse próprio. Mas o hipócrita, ele só age dessa forma. Irmãos, quando a gente analisa e estuda isso aí, a gente começa a diagnosticar e começa a perceber e ver as pessoas. É por isso que hoje nada me impressiona. Essa história de crente muito cheio, irmãos. Pastor Magalhães sempre fala para a gente: olha, esses crentes que ficam rotando santidade, ele tem problema. E o problema desses crentes que rotam a santidade é de ordem moral.
Pode perceber. A gente está vendo uma avalanche de escândalo que todo dia é um. Todo dia é um. Eu estava conversando sobre isso, desses avalanches, desses escândalos na igreja. Aí entra aquela parte que Paulo estava ensinando para Timóteo, né? Ensinando para que ele tomasse cuidado. E aí ele falando que nós estamos vivendo esse tempo que Paulo está falando, esse tempo difícil, né? Difícil. Amante de si mesmo. E aí ele fala sobre o casamento, que hoje ficou brincadeira, né? Na igreja. Um caso, outro fala assim, o seu caso, por exemplo, quem conhece a história sabe que é um caso isolado, mas hoje os pastores, infelizmente, muitos líderes trocam de esposa como se estivesse trocando de roupa. Quando não troca, trai. Não, é isso, verdade. Ele fala sobre isso, né? Que a gente não valoriza de fato, nós estamos perdendo o valor, nós estamos no amor de Deus. O amor de Deus. É porque eu posso pecar, Jesus me ama, eu peco. Mas esquecemos que esse amor é justo. E da justiça, do amor dele, né? Porque ele é amor justo. Vai chegar uma hora que o amor, a justiça vai ser feita. As contas vão ser acertadas, como nós estamos vendo aí. É ele falando que está faltando hoje essa teologia, né? Não só da prosperidade, ele está até falando de um teólogo famoso. É a teologia do arrependimento. Não, ele falando que é do. Ele falou que tem um teólogo dos Estados Unidos, ele até falou que, infelizmente, grandes ministérios, grandes pessoas sérias estão indo na teologia desse pastor, dessa visão. Então, o que acontece? A igreja ela está sendo abastecida de uma verdade que não é uma verdade. Uma palavra que vem não do coração de Deus, mas Vem do coração dos homens, por quê? Porque o hipócrita precisa de alguma coisa. Então, os púlpitos, tá? Hoje eu posso ser cantor, por exemplo, eu posso, se eu quisesse hoje, eu quero, eu poderia, falar onde eu vou, que eu ministro. Eu não sei ministrar, mas eu poderia para me exaltar e falar, eu prego, na minha igreja eu prego, mas eu procuro não falar isso, porque eu sei que na hora certa Deus vai dar os números. Só que assim, eu vejo que nós estamos perdendo a real realidade da palavra de Deus mesmo. Fala, olha, Timóteo, você toma cuidado com essas pessoas. E aí eu vendo na nossa vida aqui, olhando para dentro de nós, nossa igreja, eu tenho prestado atenção nisso. Nós estamos vivendo um tempo que é para nós prestarmos atenção, e eu tenho prestado atenção nisso. A quem tem ouvido, a Bíblia diz, quem tem ouvido ouça, o Espírito diz, a igreja. E a igreja, e apesar de, eu falei isso para o Senhor, apesar de nós termos passado momentos, estamos passando a luz divina, é um momento terroroso, mas uma coisa, Senhor, o diabo ele tem tentado, mas ele não tem parado, porque é a palavra, a tua palavra. Então, aqui, nós podemos ser exemplo de levar, não ser hipócrita. Não é isso, não é mostrar que aqui tem erros, mas Deus está mostrando que nós temos preocupado com a palavra dele. Continua gotejando a doutrina. Se a igreja local, o ministério, atentar para o que Deus está fazendo, não é que vai mudar, vai ser pior, porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Mas os membros têm que ter essa consciência, pastor. Eu hoje ouço muitas pessoas, mas eu procuro ter uma peneira. Você tem que filtrar tudo que você ouve. E aí eu vi a pastora Edmeia, você já me falou. Eu conheço. Ela é pastora, ela é médica, ela é Edmeia, doutora Edmeia, psicóloga, ela é ministra. Ela falando de quando ela achava que ela era crente hipócrita, e hoje ela se converteu de fato, porque ela exerce de fato o amor. Então o que está faltando isso é a gente viver o que Jesus está falando. Não de aparência, nós estamos dentro de aparência. Porque é mais fácil. Nós estamos colocando um rótulo na nós, não, eu sou crente, eu sirvo a Deus, olha, eu falo em línguas, eu tenho o poder de Deus, eu prego, eu oro, mas e a essência? O testemunho está escandalizado. Como uma pessoa que caiu na adultério, pastor, que nem esse pastor que a gente gostava muito, até brinquei com ele, ele vai se perturbar, né? Porque ele era devoto
falta desse... Se não tiver estrutura, a gente acaba se decepcionando e caindo junto. Sabe, então assim, eu falei assim, como que ele, Josué me fala, não tem como, por mais que Deus regenere ele, e aí o irmão estava falando sobre isso, não tem como ele exercer mais o ministério. Não, acabou. Ele falou que o que está faltando é isso, é punição, É correção do pecado dentro da igreja. A palavra para esses líderes, não importa quão grande ele seja, não importa se ele é grande, se ele é pequeno. Mas se os homens não têm coragem, Deus tem. Não, então. Porque Deus está batendo 1 a 1. E não vai ficar um em pé. Mas a igreja, a gente tem que preparar a igreja. Sim, a igreja tem que estar pronta. Por quê, irmão? O hipócrita, é mais fácil você viver por aparência do que você viver pela palavra. Porque pela palavra você tem que viver de dentro para fora. Não tem como. Se você quer viver a palavra, você tem que viver de dentro para fora. Ela tem que penetrar dentro de você para você ver de dentro para fora. Irmão, essa semana falar de mim, porque se alguém falar de mim, está falando do evangelho que eu sirvo, está falando da palavra que eu prego. Que autoridade eu vou ter para falar de negócio se eu não ajo corretamente no meu próprio negócio? Então, quando você cai em contradição, você perde a autoridade. A questão desses homens que estão caindo 1 a 1, a questão desse último que agora não, acabou, perdeu a autoridade, não tem o que fazer. Ele pode se levantar e que Deus o faça isso, que ajude, mas ministério de pregação, de ensino, de cuidar de igreja, acabou, pode pendurar chuteira, irmão. Se eu tivesse caído em adultério, que Deus me livre disso sempre, eu penduro minha chuteira. Eu vou falar o quê? Fidelidade? Eu não sei o que é isso. Só sabe quem é fiel até, como diz a Bíblia, até onde? Até o fim. Então eu tenho que ser fiel, eu não posso escorregar aqui, não, escorrega aqui, não. A Bíblia diz, ser fiel até o fim. O que acontece? Quando Deus coloca na vitrine, você tem que ter a maturidade. Eu estava assistindo ontem a aula do pastor Zé, ele falou isso. Quando Deus te coloca na vitrine, você tem que ter a maturidade de entender quem te colocou ali foi Deus, não foi você. Tudo que você ensina, tudo que você ministra, tudo que você faz, quem dá é Deus, não é você. Você tem a capacidade intelectual de entender as minúcias do mundo teológico? Foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. Qual que é o problema? O problema é que esses caras estão sendo mordidos pelo veneno de Satanás. Qual que é? A soberba, o orgulho, o ego está subindo. E o que a Bíblia diz? Ela é bem clara. A soberba precede o quê? A ruína. Não tem jeito, uma hora ou outra a ruína vai vir na vida dessa pessoa, porque age como um hipócrita. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Essa é a marca da hipocrisia. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então é mais fácil você viver pela aparência do que viver pelo aquilo que diz a palavra, porque por você viver por aquilo que diz a palavra, você vai ter que ser crente até o fim. Então qual é a motivação com que eu sirvo, com que estamos servindo? Nossa motivação tem que ser uma fé verdadeira, tem que ser com generosidade, tem que ser com gratidão e tem que ser com sinceridade. E já expliquei esse termo sinceridade. Tem muita gente que não é sincera, tem muita gente com cera, né? Quando parecia uma rachadura no vaso, para esconder aquela rachadura, o que fazia? Metia uma cera que é para esconder aquela rachadura. Então eu tenho que ser sincero, eu tenho que agir sem cera. Tem trinca na minha vida, tem imoralidade na minha vida, vamos consertar, mas vamos agir com sinceridade. Mas todo aquele que rota a santidade, irmão, olha, ele vai cair em alguma coisa. Ou ele vai cair na perdição sexual, ou ele vai cair na perdição do dinheiro, ou ele vai cair nos dois. Quem rota a santidade, como disse o pastor Magalhães, tem problema ali.
e é problema de ordem moral, e uma hora ou outra isso vem à tona. Esse último que caiu, ele foi projetado na mídia por um videozinho de dízimo que ele falou lá. Ele foi projetado. Mas ele teme, assim, que a gente também tem que poder separar, né? E a própria Bíblia também está nos avisando, né? A gente tem que, Jesus fala isso, olha, vocês não têm tempo de orar um pouquinho, olha, vocês, o Espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Jesus está falando, olha, em outro termos, você tem que orar, vigiar e orar, porque você pode... Para não cair em tentação. Do seu lado. Por isso que quando você vai rotar a santidade, você tem que verificar a sua vida. Então, mas às vezes, pastor, às vezes as pessoas falam, você está ministrando hoje, você está em uma bênção, falando, e a Bíblia diz que tudo está no teu coração, na sua boca, porque o coração está cheio, não é isso? Mas amanhã, por falta de vigilância, igual Jesus disse, não você achar, por isso que você é fraco, você é forte. Mas quando você se acha forte, aí você é fraco. Você se lasca, porque eu posso, eu estou podendo, então não, eu fico com essa mulher aqui sozinha porque eu tenho capacidade, mas caramba, a carne é fraca. Se ficar, vai cair. Então esse irmão, eu acho que também vai por falta de vigilância do próprio. Mas essa foi uma situação que aconteceu 10 anos atrás. Sim, mas estourou agora e a da pregadora. Isso aconteceu 10 anos atrás, sim. E agora? Mas porque aí foi envolvido um monte de inveja. Foi um monte de coisa. Só que qual foi o grande problema? Que ele errou, não resolveu o problema, jogou para debaixo do tapete. E não adianta jogar nada para debaixo do tapete, que uma hora Deus vai levantar o tapete. Não tem jeito. É isso que eu falo. Que Deus tenha misericórdia dele, ajude ele, levante ele, restaure ele, mas ministerialmente. E os que jogou debaixo do tapete também, né? Então. Porque como é que acontece algo aqui, todo mundo fica, quer dizer, uma parte, vamos dizer que a liderança fica sabendo. Ai não, vamos dar uma puniçãozinha aqui, ou vamos esconder aí, está resolvido, está perdoado, amém, e fica por isso mesmo. Mas tem uma outra parte que você tem que acertar, né? Explode, quando explode, cai no corpo de todo mundo. E é pior, né? Mas, até dos que ajudou, porque quem escondeu ajudou. Mas que Deus tenha misericórdia. Então, gente, qual é a motivação que eu sirvo? Qual é a motivação que eu ajudo o próximo? Então, por isso que diz aí, auxiliando o próximo sem alarde. A motivação tem que ser com fé, tem que ser com generosidade, tem que ser com gratidão e tem que ser com sinceridade. Segundo, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O que eu quero quando eu estou ajudando alguém? O que eu estou buscando? Quando vamos ajudar alguém, esta pergunta deve ser feita para verificarmos com qual motivação estamos ajudando alguém. O que eu estou buscando com isso? O que eu quero com isso? Eu quero uma recompensa, eu quero aplauso, eu quero ser visto, ou eu só quero ajudar para ajudar aquela pessoa e para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome dele seja testificado entre os homens? Você busca o que? Sua autopromoção ou glorificar a Deus? Essa é a pergunta. Eu busco minha autopromoção ou eu busco glorificar a Deus quando eu estou ajudando alguém? Porque Tiago disse que a religião pura, que é o que Cristo está desenvolvendo nesse texto, busca sempre o próximo e a glória de Deus. Então o que é a religião pura? É buscar a glória de Deus e ajudar o próximo. Essa é a religião pura, meus irmãos. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu faço sendo verdadeiro por quê? Porque eu estou fazendo para beneficiar o próximo e porque eu estou fazendo para glorificar o nome do Senhor. É o que diz lá em Tiago. Vamos ler Mateus capítulo 25 e versículo 36. Mateus 25, 36. Quem achou, leia. Então a religião pura, a religião verdadeira é aquela que eu busco ajudar o próximo e glorificar a Deus. Mateus 25, verso 36. E estava nu e viste-me e adoeci e vesti. Logo tem passado. Estava nu e vestistes. Me vestistes. Adoeci e visitaste.
foi até a peça das irmãs aqui ontem. Então, quando eu faço alguma coisa para essas pessoas, eu estou fazendo para essa pessoa, mas estou glorificando o nome de Cristo. Então, o que nós buscamos quando estamos ajudando? Se minha religião é pura, se minha religião é verdadeira, eu estou buscando o bem do próximo, estou buscando que o nome de Deus seja glorificado. Quem é que viveu assim? O Cristo. Olha o que diz Mateus, capítulo 10, e o verso de número 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o quê? O bem. Irmão, agora você entende, porque quando eu falo alguma coisa, tem coisa que eu não acredito mais. Quando o cara, eu estou cheio do Espírito Santo, irmão, alguém que está cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Não é o que está dizendo aqui o texto aqui, Mateus 10, 38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem está cheio do Espírito Santo faz o bem, não o mal, meu Deus do céu. Ai, mas ele fala língua estranha, e daí? Mas é um desgraçado. Ah, ele tem visão, mas é um filho de Satanás. Ah, mas é um filho do cão. Por quê? Quem está cheio do Espírito faz o bem, não faz o mal. Quem está fazendo o mal e diz que está cheio do Espírito, está cheio do diabo, não está cheio do Espírito. Porque quem faz o mal está cheio de quê? De Deus ou do diabo? Está cheio do diabo. Quem está cheio do Espírito faz o quê? Faz o bem. Então, quando eu falo as coisas, não é que eu falo na doida, eu falo baseado. Não é que você fala na doida, é o jeito que você fala. Mas eu não tem como é que você vai falar? Tá bom, como é que você vai amenizar uma linguagem dessa? É como se chegasse a falar de João Batista, raça de filho. Então, como será que João falou, né? Então, Do jeito que está ali. é pedir para o João falar baixo, entendeu? É assim, as coisas que a gente quer, mas não entende. Como é que o Cristo falava? Sempre direto, forma dura e direto, mas buscando o quê? Buscando a restauração, porque eu tenho que mostrar a pessoa quem ela é, porque tem gente que é como Laodiceia. O que é Laodiceia? Laodiceia é uma igreja que se autoglorificava, uma igreja que estava cega, ela estava nua, porque espiritualmente não tinha mais nada de Deus, então estava nua, e estava cega, não estava vendo sua nudez. Qual é a linguagem que Deus usa com ela? Tu és cega, você não consegue mais chegar à sua própria desgraça. Pobre. Olha como é que ele fala. Tu és cega, nu e desgraçada, porque você não consegue se enxergar mais. Aí para fazer acordar, peraí, vou mostrar quem é você. Como é que você mostra? Você tem que mostrar a pessoa quem ela é, porque se você não mostrar quem ela é de fato, ela nunca vai acordar. Ela nunca vai parar para pensar, caramba, eu tenho que me verificar, eu devo ser isso mesmo que ele está falando aí. Deixa eu me analisar, deixa eu ver pela palavra de Deus, aí ele vai ver. Então é por isso que eu uso sempre forma direta, é dura, bruta, mas é a melhor forma de você botar alguém para acordar. Porque se você começar a melar, você está fortalecendo o erro dele. Está dizendo, não, tudo bem, fica tranquilo. Está assim, não, fica tranquilo, Deus vai fazer alguma coisa. Mas não é Deus vai fazer alguma coisa, Ele tem que fazer alguma coisa primeiro. Se eu quero uma mudança, a mudança tem que começar primeiramente do indivíduo, não é Deus. Deus não vai mudar ninguém que não tem uma atitude primeiro. Deus só vai mudar alguém quando aquela pessoa tiver uma atitude para que haja mudança. Se ele não tiver uma atitude, Deus não vai mudar ninguém. A pessoa vai continuar sendo exatamente aquilo que ela é a vida toda, se ela não acordar para a vida. Então é por isso que eu falo, quem tem o Espírito Santo não faz o mal, faz o bem. Quem tem o diabo faz o mal. É ilógico, gente. Se eu tenho espírito, eu tenho que fazer o que está dizendo aqui. Quem tem o Espírito Santo, como Cristo andou fazendo o bem, eu tenho que andar fazendo o bem. Então por isso que eu tenho que buscar o que eu estou buscando quando auxilio alguém, o bem dela, se é amém, porque quem está cheio do Espírito busca o bem do outro.
Então, a advertência de Cristo, que não tornemos a religião pura e profana. É essa advertência que está no texto de Mateus 6,1. Não tornemos a religião pura e profana. Olha o que ele diz lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, ou seja, se vocês não começarem a viver com motivações corretas e não com as motivações dos hipócritas que querem ser vistos e aplaudidos, e fariseus, de modo nenhum entrareis aonde? No reino dos céus. Muita gente que está entre nós aqui, e quando eu digo nós, eu digo na igreja como um todo, não vai entrar no reino. Por quê? Porque a justiça não excedeu. Por quê? Porque está fazendo como os hipócritas, fariseus, escriba, fazendo para aparecer. Então estão profanando a religião pura e verdadeira. Eu não posso profanar a religião pura e verdadeira, ou seja, eu não posso agir como um hipócrita. Terceiro ponto, a maneira de ofertar segundo Jesus. Como é que se oferta segundo Jesus? Olha o que ele diz: sem tocar trombetas. É claro que ele está usando aqui uma figura de linguagem. Você está servindo, por exemplo, irmãos, quando nós nos reunimos para juntar para comprar aquela cadeira daquele moço, os irmãos lembram? Aí chegaram para mim: não, vamos fazer um culto, vamos fazer não sei o quê. Eu digo: vamos fazer nada, vamos comprar e vamos mandar entregar na casa dele. Eu não tenho que fazer nada e dizer: olha aqui estamos. Não temos que fazer nada disso. Vamos fazer, vamos ajudar e acabou. Não tem que tocar, não tem que ficar mostrando nada para ninguém. Então é dessa forma que se ajuda. Eu ajudo até sem que ninguém saiba. Você ajudou o fulano? Ajudou, mas ninguém nem sabe que você ajudou, mas ajudou. Depois ele mesmo, é claro que ele mesmo vai falar com a boca dele: não, mas fulano, eu estava aqui e de repente fulano chegou aqui e me ajudou. Então ele vai testificar. Você não precisa falar nada, porque se você tocar trombeta, você está agindo feito um hipócrita. Então a religião verdadeira é aquele que ajuda sem tocar trombeta, sem fazer alarde. Segundo Jesus, a forma correta de ajudar alguém deve ser sem alarde, voluntária e secreta. Sem ficar falando, servir de forma voluntária e de forma secreta. Aquele que te vê em secreto te recompensará em secreto. Aquele que faz alarde, irmão, já recebeu o seu galardão, já recebeu sua recompensa. Então esse ato de ajudar só será feito dessa forma se nossa alma, a motivação for glorificar a Deus. Irmão, só quem está cheio do Espírito Santo faz tudo isso aqui que nós estamos estudando essa manhã. Só quem está cheio do Espírito Santo observa tudo isso que nós estamos falando aqui, estudando aqui, tudo para a glória de Deus. Terceiro ponto e último: Deus contempla o bem que realizamos. Esse é o ponto, irmãos. Quem é que tem que contemplar o que fazemos? Não é o homem. É por isso que eu não vivo mostrar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Quem tem que ver é Deus, tem que ver. E Ele tem que ver que eu estou fazendo com a motivação correta, ou seja, para que alguém seja beneficiado e para que Ele seja glorificado. Se prego para beneficiar alguém e para que o nome dele seja glorificado. Se ensino para ajudar alguém, para que o nome dele seja glorificado. E minha recompensa vem dele, não vem de nenhum de vós. Então, Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê, irmãos. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E aqui há, irmãos, uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, que é a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus é a qualidade daquele que abarca em si todo conhecimento de forma absoluta e exaustiva.
Isso é um ponto da doutrina cristã, da fé fundamental. Deus é onisciente, porque nele há todo conhecimento possível. Nele há todo conhecimento de forma absoluta e exaustiva. O que diz Hebreus 4:13? 4:13, né? Isso. E não há criatura alguma coberta diante dele, antes de todas as coisas estão patentes pelos seus olhos, daquele com quem temos a tratar. Se o hipócrita entendesse essa doutrina fundamental da fé cristã, deixaria de ser hipócrita. Porque Deus é aquele que tem controle de tudo e de todos. Se o hipócrita cresce nessa doutrina aqui, ele deixa de ser hipócrita. Por quê? Porque ele saberia que Deus estava contemplando a hipocrisia do seu coração. E sabendo que Deus está contemplando a hipocrisia do seu coração, ele abandonaria a sua hipocrisia. Como o hipócrita não conhece essa doutrina, ele continua na sua hipocrisia. Então, Deus é aquele que contempla todas as coisas, porque ele conhece todas as coisas. Segundo, Deus que recompensa a todos. Não é injusto para que se da nossa parte a obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Ou seja, Deus é justo em reconhecer aquilo que fazemos, aquilo que ofertamos, aquilo que ajudamos. Ele é justo para saber e recompensar a seu tempo. Ele é justo. Hebreus 6:10, já está perto aí, lê aí, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é justo para que se esqueça da nossa obra e do trabalho da cidade que para com o seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda serve. Então ele não é injusto. Aquilo que eu faço é aquilo que ele vai me recompensar. Ele é um Deus justo, portanto que eu opero para glorificar o nome dele, porque eu sei que ele contempla tudo, e eu sei que ele é aquele que recompensa tudo segundo a medida da minha fé. Ao contrário de nós que aplaudimos ações humanas, porque olhamos para os atos daqueles que fazem uma ação boa, Deus quem dá a recompensa a todos e de acordo com as motivações e não baseado em atos. Deus não nos recompensa pelos nossos atos, irmãos. Isso que o hipócrita não entende. Deus não recompensa ninguém por ato. Deus recompensa o ser humano pela motivação que tem dentro da alma dele. Se a motivação é ajudar e glorificar o nome de Deus, ele vai ser recompensado, não pelo ato. Porque, irmão, se for pelo ato, então está todo mundo dentro d'água. Todo mundo dentro d'água. Ele recompensa pela motivação. Qual é a motivação? É amor? A glória de Deus, então fique tranquilo que a recompensa ela virá. Mediante essa análise de recompensa de cada um, Deus não é o homem que vê pela aparência. Deus é aquele que vê o homem por dentro. Deus é o homem de dentro para fora, não de fora para dentro, é de dentro para fora, ele vê. Então não adianta. A gente esconde muita coisa de muita gente, mas dele não tem como esconder. Os hipócritas têm o prazer satânico de desprezar os ensinos de Cristo e operam buscando sempre os aplausos dos outros. Então o hipócrita está pouco interessado se Deus é onisciente, se Deus recompensa. Ele quer ver o negócio acontecer aqui e agora. Eu estava vendo um desses hipócritas, porque agora eles são tão hipócritas, tão nojentos, que agora eles vão para a rede e jogam tudo na rede, toda a porcaria deles na rede, e eles soltando verbo. Olha irmão, olha, meu Deus, eu não sei onde nós vamos parar não. Esses dias eu vi uma outra hipócrita. Irmão, é barbaridade que essa gente está fazendo. A mulher falando do pastor, é dois safados, ela e ele, falando da situação, do entrave sexual que tiver. Olha, é uma coisa de baixaria grossa.
Mas é assim, ninguém fica escondido muito tempo. Deus traz e o diabo tem o prazer de mostrar. Para ver como é que está a nossa situação. É a coisa. Aí o hipócrita lá jogando tudo no ventilador, porque perdeu a boquinha, perdeu a mamata. É pastor dando golpe, irmãos. É pastor metendo a mão no dinheiro. Olha, irmão, essa internet é uma coisa abençoada, mas parece um esgoto. Você viu o vídeo do pastor que ele chamando as igrejas de lixão? Eu nem vi essa criatura. Eu estava no trabalho esperando a dona Sônia chegar e eu abri esse vídeo. Eu fui ver. Nossa, pastor do céu, ele falando que o que é ser santo na confissão dele e o que sai da igreja porque é lixo. As outras comunidades é lixo, é lixão. Toda a cidade tem um lixão. Lixão, você acredita? Mas da cidade não é lixo, não. É só resto. É hipócrita. Aí a irmã lá também, olha, aquilo ali foi usado. Aí a irmã entrou lá, hipocrisia isso, ó. O Senhor chama a igreja de Cristo de lixão. Um monte de coisa que acontece, vocês escondem, isso sim mas entre eles a sujeira é grande. Mas quando é um membro qualquer, eles. Você viu um pastor famoso aí das mostardas na cidade? Não. Acho que São Paulo é. Mas o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo que esses homens estão achando que eles são inimputáveis. Ou seja, eles estão achando que eles vão fazendo as coisas e não vai acontecer. Porque o hipócrita ele é assim mesmo. O hipócrita ele acha que ele tem uma chancela de Deus para agir do jeito que ele quiser e que ele nunca vai ser penalizado por aquilo. Hoje o grupo cresceu. Hoje o número aumentou. Mas tudo vai vir à tona. E como nós estamos falando aqui, Deus é aquele que recompensa a todos, o bom e o ruim. Deus é aquele que dá recompensa a cada um. Para o bom, para o ruim, Deus recompensa a todos. Pronto. Mas para eles não importa a salvação. Para eles aqui aparentemente vai tudo bem. Então, mas para eles importa o quê? Para eles importa o aplauso, para eles importa o ser visto agora. Não estão preocupados com a eternidade, estão preocupados com agora. Aí acontece algo para evitar escândalo, esconde, quer dizer, se torna pior. Então é assim, infelizmente nós estamos vivendo assim. A hipocrisia tem tomado conta. Mas, encerrando a lição, nós que estamos em Cristo Jesus de fato, querendo viver a religião pura e verdadeira, que é amar o próximo e glorificar o nome do Senhor, nós fazemos o bem para que o nome dele seja glorificado e para que meu irmão seja beneficiado, sabendo que quem recompensa cada um de nós é Ele. Então, por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade. Por isso que o pastor colocou lá, sendo verdadeiro. Quem é verdadeiro? Quem está cheio do Espírito. Quem é verdadeiro? Quem tem a religião pura. O que é a religião pura? É servir o próximo e glorificar a Deus. Sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a Deus, ou seja, nós não servimos para ser visto, nós servimos para glorificar a Deus. Isso é exceder a justiça dos escribas e fariseus, irmãos. Servimos não para ser vistos, servimos para que o nome de Deus seja glorificado em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição, mas buscar a glória de Deus. É isso que nós fazemos e é isso que nós trabalhamos. Amém? Deus abençoe, nos ajude, e à noite, se Ele não voltar,